Olá, muito boa noite. Terça-feira, estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso, sempre trazendo para você aqueles conteúdos diferenciados, novas narrativas, novos convidados, e você fica ligadinho com a gente. Lembrando que quanto mais você compartilhar a nossa live, mais pessoas vão ter acesso ao nosso conteúdo de hoje. E quero convidar todos vocês a participar conosco. Manda o seu recadinho, compartilha a live, passa para os seus grupos, para que as pessoas tenham acesso e possam também compartilhar esse conteúdo. Quando um conteúdo é bom, a gente tem que compartilhar com as outras pessoas. Lembrando também, né, gente, que amanhã, quarta-feira, não teremos o Empreender com Sucesso, porque tem o jogo do Grêmio. Mas na quinta-feira, a gente volta com o nosso podcast Sem Paralelo. Na sexta-feira, nós teremos Suzana Rigg aqui conosco, do Ganho Garantido, né, da HS Consórcios. Teremos também o Dr. Alberto Olivier falando da Moto Romaria. Então, fica com a gente, que como eu disse no início da semana, a semana promete. E hoje nós temos uma convidada especial. Hoje nós vamos ter um conteúdo muito bacana, muito importante. Você que é empresário, você que é gestor, funcionário, já pega a sua agenda, pega a sua caneta, o seu caderno, o seu rascunho, para anotar as dicas de hoje. Vamos ter muitas. Então, vem com a gente. E antes de começar, eu quero lembrar que nós estamos aqui para a Bruna Cassol, Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Para enfrentar a complexidade temática, conte com a especialização técnica da engenheira pós-graduada Bruna Cassol. Consultoria Heinz Backhoff, transformando projetos em realidade com responsabilidade técnica e compromissos com a legalidade. O Arthur, que está lá em Brasília participando de um grande evento, e ontem trouxe para a gente aqui um convidado, né, o Márcio Schmidt, que veio falar também sobre vendas. Se você quer falar com o Arthur, é no 061 998 310308. Cuidar da saúde é investir em você. Então, você pode falar com a especialista em suplementos vitamínicos Liliana da Silva César. Ligue no 99644 7074. Brita Pinhal atua nos segmentos rural, industrial e urbano. Acesse o site britapinhal.com.br, na Estrada do Baú, em Itaara. Setembro, um mês inteiro para celebrar o aniversário da Clínica Francislane Souza Odontologia Integrada e Harmonização em Sede Própria. Descubra como cuidar da face transforma o modo como você se vê e se sente. Nós vamos fazer uma transformação e vamos mostrar para vocês o antes e o depois. Então, segue lá, @Francislane Odontologia. Narre Cosméticos, 15 anos impulsionando o mercado de beleza. Narre Cosméticos, empreendedorismo com alma, visão e paixão. WhatsApp 55981 314802. Siga nas redes sociais, @NarreRRY Cosméticos. Estou sempre postando os produtos da Narre Cosméticos e vou estar lá no dia 29, presencialmente, com um grupo de empreendedoras, e a gente vai estar falando para vocês, mostrando os depoimentos das empreendedoras. Você vai conhecer um pouco da Narre Cosméticos. Suzana Rigg, nós ajudamos você a investir guardando dinheiro com segurança. Gente, a Suzana Rigg tem o método Ganho Garantido. Gente, esse método é fantástico. Eu mesma investi. Por quê? Você investe, faz o seu consórcio e na sexta parcela você já pode contemplar e pagar uma dívida, um carro ou dar entrada num imóvel. Por quê? Porque tem 30 chances de você contemplar durante o mês a partir da sexta parcela. E você começa pagando meia parcela. Então, procure aí a Suzana Rigg. Também conosco, Tins Tintas, Avenida Ângelo Bolson, próxima à rotatória do Gaúcho. A outra em Camobi, em frente ao Centro Comercial de Camobi. E a terceira na Tancredo Neves, logo, logo aí, aberta para você conhecer. Então, lembre-se, setembro já está quase terminando, está na hora de pintar a casa, o apartamento, o deck da piscina, os vasos. Procure a Tins Tintas, porque tem preço, qualidade, produto e um atendimento impecável.
Pampeiro VW. A Pampeiro sempre com as suas promoções, né? E o mês de setembro não poderia ser diferente. Passa na Pampeiro porque lá você conversa com especialistas e vão mostrar tudo o que tem de novo. Também Valesca Ufel, economista, servidora pública, palestrante e educadora financeira. Ela que tem o livro e vários livros no Amazon, mas um deles que é o Orçamento Descomplicado. Podcast Sem Paralelo, todas as quintas-feiras, com Rodrigo Silva Jardim, Carlos Flávio Barbosa e convidados. Conheça os planos da Ângelos Oeste, agora também para o seu pet. Eu quero mandar um abraço para a Júlia, que hoje a gente renovou o nosso contrato, que eu já nem sei quantos anos que são, né? E sempre a Júlia me dizendo, Lisete, eu quero permanecer no teu programa. Então, um beijo para a Júlia, para o seu Júlio também, porque a Ângelos Oeste está completando 20 anos este ano. Doutora Cida Brizola, acompanhamento profissional para emagrecimento saudável. Colégio Fátima, educando e humanizando com base no Evangelho e princípios palotinos de educação. LS Nogueira, agência de captação de incentivos fiscais. Lembrando, gente, que até o dia 30 de setembro, você que é empresário pode doar o seu imposto de renda para o projeto Oxigênio Seguro, lá do Hospital São Roque de Faxinal do Soturno. Já inauguramos a primeira parte lá, estive lá, fiz o cerimonial, acompanhando tudo, e a gente quer, então, agora, dia 30, que você também ajude para que o hospital fique, né, com oxigênio, sem precisar investir R$ 1, que hoje são R$ 60 mil mês. Então, você imagina, o hospital vai ter oxigênio para os pacientes, para o hospital, para as ambulâncias e ainda vai sobrar oxigênio. Também conosco, Mademax Pneus, tradição que vai longe. Lembrando que se você quer trocar pneus, vai viajar, né? Ou para sua lavoura, tudo em 10 vezes. E protege saúde no trabalho, melhor produtividade do trabalhador. Lembrando que a Protege está com Instagram novo. Segue lá, Saúde Protege. Um beijo para minha amiga Luciana Camilotti. Bom, vamos falar com a nossa convidada de hoje, né? Ela que faz tempo que a gente queria trazê-la aqui no programa, né, para compartilhar um pouco desse conhecimento que ela tem e que não é pouco, gente. Ela que vai contar para vocês sobre isso, né? Mas eu quero dar o meu boa noite aqui para a Liliane da Costa, ela que é da Formare, gente, tem um vasto currículo aí, psicóloga, tem muitas formações, mas ela vai falar para a gente. Boa noite e bem-vinda. Muito obrigada. Eu fico muito feliz da gente estar aqui, né, da gente ter conseguido esse momento. Boa noite também a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui. E é com muita satisfação que eu estou aqui para contar sobre o meu empreender. Perfeito. Fala pra gente um pouquinho dessa veia empreendedora da Liliane, né? Psicóloga, se formou e depois foi fazendo outros cursos. Como é que chegou essa? Bom, eu não vou clinicar, mas eu quero trabalhar com gente. Sim. Desde o início da faculdade, eu sempre soube que era a área organizacional que eu queria, né? E no decorrer dos anos na faculdade, eu fui percebendo, né, que dentro da área organizacional eu poderia trabalhar em empresas, mas eu também poderia ter a minha empresa, né? Exato. Então eu sempre falo que esse sonho ele nasceu ainda nos corredores da Ubra, né, quando eu estava na faculdade. E como eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né, eu sempre quis entender como que eu poderia fazer para um dia ter uma empresa. E aí eu entendi que eu precisava passar por todas as cadeiras dentro da área da psicologia organizacional, desde estagiário, auxiliar, assistente, gerente, antes de ter o meu próprio negócio e ser uma consultora que tivesse autoridade, né, para gerir, junto com os meus clientes, as demandas dos negócios relacionadas às pessoas. Então, o desejo de empreender, ele sempre veio muito cedo para mim. E essa é a tua grande diferença, né? Porque, na verdade, eu sempre falo, uma coisa é tu ir para um banco de uma universidade, uma academia, e outra coisa é tu ter a prática, tu passar pelas mais diversas etapas para chegar e empreender. Porque daí tu tem o teu conhecimento, tem a teoria, tem a prática, e a tua empresa, né? Que é a Formare Soluções em Gente, tem uma proposta super bacana de trabalho, né? Exato. Eu sempre falo que a nossa principal proposta dentro da Formare é tratar daquilo que é mais valioso dentro do negócio, que são as pessoas.
Eu acredito que todo resultado ele vem das pessoas. É sempre pessoas para pessoas, né? Então, Verdade. eu acredito muito que a gente oferece soluções, né, em recrutamento e seleção para ajudar esse gestor a contratar de forma assertiva para o negócio dele e também treinar e desenvolver pessoas, ajudando também esses negócios a ter um ambiente saudável para os seus colaboradores, porque a gente sabe o quanto que pessoas felizes no ambiente de trabalho são bem mais produtivas. Faz Então, toda a diferença. faz toda a diferença com certeza. Esse é um dos fatores que eu sempre falo para os meus clientes, né? Da importância de quando contratar alguém para fazer um trabalho, tenha essa qualificação, tenha conhecimento, tenha autoridade, que nem a Formare, e que saiba trabalhar pessoas, né? Porque hoje a gente sabe a importância do que é ter pessoas, como tu mesmo disseste, felizes, realizadas, né? Não é só o dinheiro, né? Não é sobre isso, é sobre estar gostando do que se faz, estar no local correto, né? Exatamente. Eu falo que já foi-se o tempo que as pessoas trabalhavam só porque elas precisam, né? Hoje a gente tem que associar necessidade, né? Porque temos uma necessidade Sim, financeira, sim. mas também tem que associar valores, né? Então, essa pessoa que eu estou contratando, ela tem o fit cultural da minha empresa, né? Ela tem os valores que eu considero que são essenciais para o meu negócio funcionar. Então, as expectativas, elas estão alinhadas, né? O que essa pessoa tem de expectativa é o que eu consigo oferecer para ela dentro da empresa. Então, nós ajudamos muito as empresas a encontrar um perfil assertivo, fazer a gestão também de forma assertiva dentro do negócio, alinhando essas expectativas. Gente, fique atento aí, né? Outra coisa que já vou falar para você que deve estar se perguntando: eu não sou de Santa Maria, né? Porque nós temos aqui São Cepé, Mata, São Vicente, são 70 municípios. Você pode falar com a Liliane através das redes sociais, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande do online. Então, já anota tudo que a gente vai falando aqui, a gente vai passar contatos para você e você pode sim levar para a sua equipe a Formare através do online, que diminui o custo para você e você tem todo o grupo e o grupo pode estar compartilhando esse aprendizado e com uma empresa que é qualificada e preparada para esse mercado, né? Exatamente. E hoje o nosso trabalho ele é 90% online, né? A Olha gente só, atende hoje em torno de 18 estados do Brasil, né? olha, é um caminho, É hein? um caminho. E eu sempre falo para o meu cliente assim: eu garanto que ele vai ter qualidade, né, do nosso trabalho, mesmo no online, né? Eu acredito que a nossa troca de energia, o nosso formato, né, também a nossa experiência, tantos anos já trabalhando nessa modalidade online, a gente consegue gerar uma excelente conexão com as pessoas. Então, tenho certeza que não tem uma diferença entre o online e o presencial. Hoje nós atuamos no modelo híbrido, né? Então, tem algumas empresas que a gente faz em loco no cliente presencial e algumas empresas a gente trabalha nesse formato online. Perfeito. Gente, vou estar mandando essa live para você que está nos acompanhando, que é empreendedor, que talvez precise dos serviços da Formare, né? Para você poder entrar em contato. Mas a gente no final vai passar todos os contatos para vocês seguirem e também para vocês conhecerem esse trabalho. Mas muito se fala hoje em recrutamento inteligente. Fala para a gente o que é esse tal de recrutamento inteligente para quem está em casa ou do outro lado da telinha ou no radinho nos ouvindo. Sim. Eu sempre falo que um recrutamento inteligente é olhar além do currículo, né? É claro que é importante a experiência profissional, com certeza. E eu não invalido a experiência profissional dentro do processo seletivo. Além disso, a gente precisa também olhar para as competências técnicas, né, quando a gente vai fazer uma contratação. Só que eu tenho que olhar quem é aquele sujeito. Ele tem uma história, ele tem expectativas, ele tem experiências de vida que vão contribuir para ele dentro do processo e que vão agregar para as competências comportamentais dele dentro do processo. Então, eu acredito que um recrutamento inteligente é olhar o todo do processo seletivo e entender, né, se essa pessoa ela vai conseguir desempenhar a função, né, pela qual a gente está fazendo o processo seletivo de uma forma que vai ser leve para ela também. Então, o processo seletivo inteligente, ele olha para a empresa, mas ele também olha para o sujeito.
né? E sempre com muito cuidado, com muito respeito e com muita atenção. Eu acredito que o detalhe faz toda a diferença num processo seletivo. Com certeza, até porque a gente sabe que a rotatividade, ela gera um custo muito grande para a empresa. Então, às vezes, eu não vou contratar uma especialista, mas aí que tá, você que está nos acompanhando em casa, é importante que você contrate um especialista. Por quê? Porque você não vai perder tempo, você vai ganhar com isso, né? Vai ter mais assertividade, porque normalmente, às vezes, na pressa, a gente contrata qualquer um, não, que chegou aqui, já vou contratar, e nem sei se realmente ele sabe aquilo que tem que ser feito, né? Então, é diferente esse processo. E eu pensando em tudo isso, eu gostaria de te perguntar, assim, quais são esses erros mais comuns que a gente vê tanto falar, porque, naquela empresa não para ninguém. Sim. Antes de eu te responder essa pergunta, eu só quero ressaltar uma coisa que tu trouxe sobre ser especialista na área, né? Eu considero que isso que tu trouxe é muito importante, porque hoje, se você tem um problema de visão, você vai no oftalmo, né? Exato. Então, se você precisa contratar pessoas, você também precisa, né, ser cirúrgico nessa contratação do serviço. Então, você precisa de um especialista. E, às vezes, é bem como tu trouxe, a empresa ela não vai por esse caminho e aí ela acaba tendo vários erros durante o processo. Então, ter um especialista para cuidar tanto do recrutamento da seleção quanto do treinamento e desenvolvimento é essencial para a lucratividade do negócio. E falando sobre os erros, eu considero um dos principais erros a pressa no processo seletivo. Verdade. E uma das coisas que prejudica muito, por exemplo, principalmente no final do ano, né? Na época de Natal, dessas festas, Ano Novo, uns erros assim gritantes. Querem contratar todo mundo, só que aquelas pessoas, eles contratam em cima da hora e Não atrapalham aqueles que estão vendendo. Então não precisa contratar, porque atrapalha mais que ajuda. Tu não concorda? Concordo. E aí tu traz um outro ponto que também é importante, que é o planejamento, né, do teu headcount na empresa, assim. Tu tem que saber quais são as pessoas que tu precisa contratar, quantas pessoas são, né, que expertise essas pessoas precisam ter, principalmente nessas contratações de final de ano, né, onde tu tem uma demanda para atender de cliente, mas tu não pode ter pessoas despreparadas na frente, né? Então tu tem que ter tu tem que se organizar com relação a esse treinamento das pessoas. Então, voltando à pressa, né, que eu tinha até falado. O que eu percebo hoje, assim, e é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, né, se você quer contratar pressa, não me contrata. Eu vou te entregar qualidade no processo seletivo. Obviamente que eu sei que esse cliente, ele tem uma demanda de tempo para essa contratação. E eu vou dar atenção a isso. Porém, eu não sou aquela consultoria que garante, em 7 dias tu vai estar com o teu candidato, né? Porque, às vezes, tu leva 7 dias só num processo bem estruturado de prospecção, de triagem. Então, eu sempre trago que a pressa, ela gera retrabalho. A pressa traz erros. Então, a gente tem que reunir agilidade com qualidade, mas sempre focando em perfil da vaga e perfil da empresa e entender também o momento da empresa. Uma coisa que eu considero que é um diferencial nosso, quando um cliente abre uma vaga, eu não pego a minuta de vaga e saio divulgando essa vaga. Eu preciso ter um momento com esse cliente, por exemplo, ou uma ligação, ou uma videochamada, porque eu preciso sentir como é que está essa empresa, né? Qual é a necessidade desse gestor, qual é a necessidade desse negócio, como que está a área, né? Porque hoje em dia a gente também tem que olhar para o emocional das pessoas para contratar. Então, daqui a pouco, essa empresa ela está muito tempo com a vaga aberta. Falando bem a verdade, o time está desesperado para receber o colega novo e o gestor também, então eu tenho que contratar uma pessoa que vai ser resiliente, né? E às vezes isso não vai estar numa minuta, num papel, mas na conversa, ou numa vídeo, ou numa ligação, a gente conduz o cliente para trazer essas respostas importantes para nós no processo. E uma das coisas importantes também para você que está nos acompanhando, tanto para quem procura né, para trabalhar, enfim, ou para quem está procurando os seus novos colaboradores, nós temos muitas vagas temporárias, né? Tem aí os clubes, enfim, o pessoal também tem que se organizar, porque eu já trabalhei num clube durante muitos anos e é uma loucura, né? Porque tem que cuidar da piscina, porque Sim. tem que cuidar não sei do quê, mas só um pouquinho. Quem é que vai fazer essa seleção? Quem é que vai
buscar o que realmente precisa ser feito. E também o treinamento, o acompanhamento, né? Então, você que é aqui de Santa Maria, pode ser de qualquer lugar, mas eu quero dar dica para quem é daqui. Fica até mais fácil, né? De você conversar com a Liliane, e também organizar tudo isso. Planeje com antecedência, não deixe, a temporada das piscinas abre em outubro. Já contrataram? Já buscaram alguém? Eu não vi ninguém falar ainda em vaga temporária. Aí daqui a pouco nós vamos estar em novembro, final de novembro o pessoal começa a querer pessoal para o Natal, ou início de dezembro. Então, a gente pode se organizar. E aí você tem a dica de hoje. Nós estamos trazendo uma profissional que é psicóloga, que é formada, que tem muita experiência para ajudar você. Então, já fica essa dica aí. E uma coisa que tu falou agora, né, sobre planejamento, né? Se a gente for estudar sobre planejamento, ele não garante o sucesso, mas ele aumenta muito a probabilidade de a gente ter sucesso, né? Então, quando a gente fala de pessoas e resultados, a gente tem que se planejar. Verdade. Uma coisa importante também, né? Eu tenho uma filha psicóloga, né? Então, eu sou fã do trabalho de vocês. E a gente sabe que quando uma psicóloga conduz um recrutamento e uma seleção, ela tem um olhar diferente, né? Eu sempre falo que o nosso diferencial é justamente sermos psicólogas, né? E dentro do curso de psicologia, a gente passa 5 anos estudando sobre personalidade, sobre cognição, sobre perfil. E nenhuma outra formação olha o sujeito nessa profundidade como a psicologia olha. Então, eu acredito muito que outras áreas podem trabalhar recrutamento e seleção, podem trabalhar treinamento e desenvolvimento, com certeza. Não sou pretensiosa, né? Mas eu acredito muito no diferencial do nosso olhar, da nossa escuta. Por mais que hoje eu seja uma psicóloga organizacional, né, atue com empresas, eu passei por várias áreas dentro do curso de psicologia que refinaram o meu olhar, a minha escuta, né, o meu trato com pessoas. Então, eu considero que ser psicóloga, né, é o diferencial, né, para o processo com pessoas. Com certeza, e até porque a psicóloga, ela tem essa habilidade da escuta, tanto do cliente quanto da pessoa que está se qualificando para aquela vaga, né? Porque a gente sempre fala aqui, eu sempre digo, escutem mais, ouçam mais, falem menos, depois vocês falem, né? Porque às vezes a gente, na ânsia, até isso eu falo até no varejo, né? Até na ânsia de vender, a pessoa chegou, o cliente, ela quer oferecer uma promoção, ouve primeiro, a promoção é a última coisa, né? Então, assim também no trabalho de vocês. É importante essa escuta, é importante poder, né, ouvir tanto quem está contratando, quem vai ser contratado, as expectativas, qual é o sonho, o que ela está buscando também, para ver se ela se encaixa nessa vaga, né? E um outro diferencial que eu considero também do psicólogo dentro do processo seletivo são ferramentas que são de uso exclusivo do psicólogo e que geram resultados extraordinários no processo seletivo, né? Então, por exemplo, hoje dentro da consultoria a gente trabalha com ferramentas comportamentais e com testes psicológicos para analisar na profundidade a questão cognitiva, atenção, raciocínio lógico, memória, inteligência não verbal, que são coisas tão importantes para um processo seletivo, além de conhecer mais a personalidade das pessoas. Muitas vezes a gente sabe como conduzir uma pergunta para trazer uma resposta que vai ser agregadora para aquela vaga ou para o fit cultural daquela empresa. E também a gente enxerga o candidato não como um teste, isso é importante falar, mas a gente pega o que o candidato traz e associa aos resultados do teste, cruza isso e mapeia o perfil para o cliente. Então, eu entendo que um grande diferencial também é a gente poder usar essas ferramentas que são de exclusiva
uso exclusivo do psicólogo. Olha, eu te conheço há pouco tempo, mas eu já quero te parabenizar aí. Se eu estivesse nativa hoje, com certeza eu te contrataria, viu, gente? Hashtag aí uma dica, né? Eu contrataria a Formare, gente, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Como eu falei, eu tenho uma filha psicóloga e eu sei exatamente como isso funciona. E para dar um exemplo para vocês, o quanto é importante nos testes que a Liliane falou, a minha filha, quando foi fazer vestibular, o pai dela queria que ela fizesse odontologia. E ela não queria fazer odontologia. Ela não nos falou nada. Ela se inscreveu sem ninguém saber em psicologia. Que bom que ela teve coragem. Teve coragem. Quando ela passou, como assim psicologia? E hoje ela é uma psicóloga, dá aula na universidade, trabalha também na área organizacional, enfim, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Mas, assim, contratei, né? Agora, o que que eu faço? Eu sei que eu preciso. Sempre tenho aquele líder, ou tenho o CEO, o gestor na empresa, né? Como é que eu vou lidar com aquela nova pessoa que está chegando? Como é que eu vou entrosar ela naquele ambiente lá que ela está chegando e muitas vezes pode ter uma resistência, pode ter vários fatores que interferem. Muito boa essa pergunta. Eu sempre falo que a gente tem que contratar, mas a gente tem que cuidar das pessoas que a gente está contratando, né? Então, um processo de integração, ele é muito importante. Aquela pessoa que chegou na empresa, ela precisa saber a quem ela vai se reportar, ela precisa ser apresentada nos setores para que ela não caminhe no corredor e ela pareça um corpo estranho ali dentro, né? Verdade. E ela precisa saber sobre as suas atividades, né? Porque o que que acontece? Às vezes a empresa ela tá tanto na ânsia de contratar a pessoa que a pessoa chega na empresa e ela principalmente não é gerida, ela cai de paraquedas, né? Então a gente tem que olhar para isso, né? Para como que vai ser a chegada, o primeiro dia é muito importante, né? Eu sempre Nossa. falo que a gente precisa receber bem as pessoas, tem que ter um ritual para receber as pessoas na empresa, né? Apresentar a empresa, falar da missão, falar da visão, falar dos valores, apresentar a equipe, trazer a importância que ela tem para aquele negócio nesse momento. Então, acho que são coisas que tem que ter cuidado e planejar esse treinamento. E outra coisa que eu sempre falo, não posso cuidar só na primeira semana, né? Porque a pessoa ela tem ali aquele tempo de adaptação do negócio, de 90 dias, e a empresa também tem um tempo para se adaptar com ela. Mas eu não posso falar com ela quando eu contrato na primeira semana e depois nas avaliações, né, de período de experiência. Eu preciso fazer uma manutenção. Exatamente. Olha, eu estou realmente assim impressionada, né, com o trabalho da tua empresa, porque realmente é bem isso. Eu que trabalhei aí muitos anos de Sebrae aí, de consultorias, né, e vejo que realmente o que vocês fazem é o que tem que ser feito. E fica a dica para quem é empresário que está nos acompanhando, né, que realmente tenha esse olhar diferenciado, porque hoje precisamos acolher as pessoas, precisamos olhar de forma diferente. E quando a gente vai fazer esse tipo de processo, precisamos também buscar profissionais que tenham essa excelência, que tenham todo esse cuidado com esse processo, né? Exatamente. E seriedade, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, a gente contratar pessoas para cuidar das pessoas da nossa empresa que sejam sérias, né? Eu sempre falo para o cliente, assim, ó, que quando a gente começa a fazer um trabalho com a empresa dele, eu deixo um pouquinho o CNPJ formar e incorporo um pouquinho o CNPJ dele, né? Eu preciso conhecer e entender um pouco as dores desse gestor, dessa empresa, né? Para que eu consiga gerar dentro do processo seletivo ou até mesmo dos treinamentos uma conexão. Exato. Nós estamos quase, já estamos passando o intervalo, mas o papo está tão bom, a gente vai seguir mais um pouquinho. A gente sabe, né, que tem vários tipos de líderes, né? E a gente sabe que o comportamento faz toda a diferença. Como tu enxerga isso para que a empresa tenha bons resultados? Eu enxergo que um líder, primeiro, ele tem que sentar confortavelmente na sua cadeira e entender o seu papel, as suas responsabilidades. E eu sempre trago uma diferença, né? O gestor e o líder, né?
Aquela pessoa que tem o cargo da liderança na empresa, ela não pode só olhar para resultado, né? Porque ela não vai chegar no resultado sozinha. Então, ela tem que olhar para as pessoas que vão conquistar esse resultado junto com ela. Então, precisa ser uma liderança inspiradora. Eu sempre falo que uma das competências mais importantes para um líder é a forma como ele comunica com o seu time, porque através da comunicação, o líder ele vai engajar pessoas, ele vai conectar elas com o propósito, ele vai modelar o caminho para a conquista da meta. Então, eu sempre trago que o líder precisa entender que ele é um gestor do negócio, ele é um gestor de indicadores, de metas, mas, acima de tudo, ele é um gestor de pessoas. E falo uma frase para todo mundo que está em mentoria ou em treinamento comigo. Líder tem que gostar de gente, né? O líder que não gosta de gente, dificilmente ele vai ter um sucesso na sua carreira. Verdade. Gente, 20h04, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Formare Gente. 20h14, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, nesta terça-feira, com uma convidada muito especial. Estamos aqui para Tins Tintas, Pampeiro VW, Valesca Ufel, Podcast Sem Paralelo, Planos Ângelos da Ângelos Oeste, Doutora Cida Brizola, Colégio Fátima, LS Nogueira, Mademax Pneus, Protege Saúde Empresarial, Sustenbil, com a nossa Bruna Cassol, Consultoria Heinz Bancoff, a nossa especialista em suplementos vitamínicos, a Liliane da Silva César, Brita Pinhal, doutora Francislane Souza, siga @Francislane Odontologia. Narre Cosméticos, Suzana Rigg com o nosso método Ganho Garantido. Lembrando que nesta sexta-feira teremos conosco Suzana Rigg e também vamos falar da 10ª Moto Romaria que acontece no dia 28 aqui em Santa Maria. Mas nós estamos com a nossa convidada Liliane da Costa, da Formare Gente, e o nosso tema de hoje é recrutamento inteligente, liderança eficaz e a combinação, né, para que tenha um sucesso. Essas duas coisas combinadas realmente fazem o sucesso da sua empresa. Bom, a gente estava falando da questão, né, da liderança, da pessoa estar enturmada, ela ser bem acolhida, né? O que é importante para que um líder possa manter o seu time motivado? Eu entendo que uma das coisas para o líder manter o time motivado é conhecer o seu time. Quando eu escuto de um líder assim, Liliane, meu time não está motivado, não sei como motivar meu time. A primeira pergunta que eu faço para esse líder é, mas tu sabe o que motiva as pessoas que estão contigo? Tu sabe o que faz elas levantarem todos os dias de manhã e estarem na tua empresa? Tu sabe qual é o porquê delas, né? Por que elas estão aqui, né? Quais são os objetivos, os sonhos, não só de carreira, mas pessoais também. Normalmente, os líderes não têm essa resposta para me dar, né? Porque eles não sabem como fazer isso. E, às vezes, eles acham que isso é perder tempo, mas isso é investir tempo, né? Porque, para eu motivar alguém, né, eu preciso despertar algo que vem dela, até porque a motivação ela é um processo individual, ela é interno. Então, eu só posso despertar. Eu não posso ir lá na Lisete e agora tornar ela uma pessoa motivada, do nada, né? Então, eu acredito que tem que ter essa conexão. Então, tem que conhecer as pessoas. Eu sempre monto para os líderes, né, um roteiro de perguntas one-on-one para ele fazer cara a cara, né, com o seu time. Ali, dentro daquelas perguntas, eu coloco algumas perguntas que são para entender um pouco esses objetivos, para que a gente consiga ser assertivo nessa conversa, porque eu entendo que parar para conversar precisa ser estratégico, porque a gente está parando duas pessoas da operação, né? Então tem que ter estratégia nessa conversa, não pode ser um bate-papo, uma conversa de bar, né? E para motivar as pessoas, então a gente pega o que a gente ouve das pessoas e conecta com aquilo que a empresa pode oferecer, né? Então sempre avaliando as possibilidades, né, do empregador, mas também do colaborador.
Sabe que uma das coisas que me chamou a atenção na tua fala, essa questão da estratégia, né? Eu vejo muitas empresas que fazem reunião todos os dias, né? Uma reunião para nada, né? Sim. Para jogar a conversa fora e perder tempo, né? Então, exatamente isso. Já que eu vou conversar com o meu time ou com determinada pessoa, eu tenho que ter um tempo, eu tenho que ter essa estratégia que tu falou. Isso é fundamental, porque senão vai ser perda de tempo. E uma outra coisa que eu entendo que para nós, dentro da Formare, eu não trabalho sozinha, eu tenho um time que trabalha comigo e eu sempre opto por trabalhar com pessoas que passaram por várias cadeiras dentro da área, né, organizacional, é justamente porque a gente tem que entender que negócios, né, existem porque eles precisam ganhar dinheiro, né? Exato. Então a gente não pode ser, né, não pode agir com hipocrisia, né? A empresa ela existe porque ela quer fazer dinheiro. As pessoas estão ali porque elas querem também ter o seu dinheiro, né? Mas tudo isso não é a qualquer custo, né? Então por isso que eu sempre combino as nossas soluções nas empresas de forma estratégica, de forma cirúrgica, sempre mostrando para a empresa, olha, tu vai parar para isso, mas isso aqui vai te gerar este resultado. Né? Então, eu trabalho muito com a ideia. Eu não sou aquela psicóloga doce, né? Eu sou aquela psicóloga que vai cuidar com respeito das pessoas, mas ela vai cuidar com respeito também do negócio, né? Eu sou uma empresária e eu sei também por que eu tenho a minha empresa. Então, eu tenho que tratar o meu cliente dessa forma também. Exatamente. E uma das coisas que eu julgo bem importantes, que vocês, como psicólogas, sabem muito melhor do que a gente, né? A questão de que o pessoal acha que motivar é dar um vale dinheiro, um vale presente. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo: isso não motiva ninguém, sabe por quê? Porque no primeiro mês a pessoa recebe aquele vale, aquilo tá maravilhoso. No segundo mês ela já acha pouco, no terceiro mês então nem se fala. Então, tem outras formas que ela pode recompensar. Quem sabe um treinamento, uma palestra diferenciada, algo que seja um benefício que a pessoa vai levar para o resto da vida, né? Concordo muito contigo. Eu acho que uma coisa ela não isola a outra. Em alguns momentos é importante esse reconhecimento financeiro, é importante esse reconhecimento que não é emocional, né? Porém, é muito importante a gente trabalhar o salário emocional dentro das empresas, né? Exato. Então, eu preciso ter uma política de reconhecimento dentro do negócio que aquela pessoa ela se sinta importante, né? Ela não pode se sentir só mais uma pessoa dentro do negócio. Nem tudo é movido pelo financeiro, né? Então, eu acredito que tem que ter campanhas de reconhecimento. Só que eu também não posso criar uma campanha de reconhecimento baseado naquilo que faz sentido para mim como líder ou para mim como empresário. Eu preciso saber o que faz sentido para as pessoas que trabalham comigo. Por isso a importância de conhecer pessoas, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, o líder precisa conhecer o seu time, saber o que motiva ele, saber o que ele gosta de fazer no tempo livre, saber como que é o contato dele com a família. Exato, ia falar na família. Exato, quais são os valores que essa pessoa tem, né? Então, eu preciso sempre ter uma política de reconhecimento aliada ao que faz sentido para as pessoas. E isso não é, então tudo que eu for fazer tem que ser do jeito que o meu colaborador quer, mas não é essa pessoa que tu quer que gere resultado dentro do teu negócio, né? Então, assim, tu vai avaliar. Obviamente que às vezes as pessoas pedem coisas absurdas, né? Elas falam sobre coisas absurdas, mas aí tu vai trabalhar dentro da tua realidade, do teu orçamento, né? E o mais próximo possível daquilo que faz sentido para quem está no teu time. Exato. A gente sabe que o recrutamento inteligente e a liderança, que é aquela liderança eficaz, né? Elas se conectam. De que forma tu acha que elas se conectam? Eu entendo que um recrutamento inteligente e um treinamento e um desenvolvimento bem feito dentro do negócio gera lucro e resultado sustentável através das pessoas, né? Então, eu acredito que a gente consegue transformar muitas vezes as pessoas. Outra coisa que eu sempre escuto nas empresas, assim, que são nossas clientes Liliane, eu hoje vejo essa pessoa, ela é outra pessoa, né? Ela se desenvolveu, ela se transformou. Né? Então, eu entendo que isso é uma marca que o empregador deixa na vida do colaborador para sempre. Né? Então, quando tu fala de investimento em pessoas,
tu fala de investir naquele sujeito, né? E isso é algo que a pessoa vai ser grata eternamente. E quando tu investe numa pessoa, ela vai gerar resultado. E esse resultado vai se transformar em lucro para o teu negócio. Então, eu penso que é uma relação ganha-ganha. Exatamente. Hoje a gente não pode ter mais as relações que não são ganha-ganha, né? O perde-ganha, o ganha-perde, é ganha-ganha mesmo, né? Porque, na verdade, o sujeito aquela pessoa vai se sentir parte da empresa. E quando eu me sinto parte, eu me sinto dono. E quando eu me sinto dono, eu quero resultados. E eu gerando resultados, eu também sou recompensado, né? Então, Exato. eu acho que é todo um processo, né? Exato. E tanto se fala de senso de pertencimento, né? Olho de dono, mas o que eu faço para despertar isso nas pessoas, né? Então, a pessoa, quando ela entra na empresa para trabalhar, ela entra por diversos fatores, mas o que mantém ela, o que retém ela dentro do teu negócio é como tu desenrola a cultura da tua empresa, né? Como tu trata o teu colaborador, é o quanto que tu conecta ele aos resultados, o quanto que tu compartilha também os objetivos da empresa. Então, são vários fatores que impactam na retenção de uma pessoa. Olha, eu fico assim muito satisfeita, né, de tu estar aqui conosco, porque realmente eu tenho certeza que quem está acompanhando essa entrevista, quem está acompanhando pelo rádio ou pelas redes sociais e empreende, deve estar muito satisfeito de ouvir isso. E também você que está buscando, né, um espaço no mercado de trabalho, da importância de ter profissionais qualificados e que enxerguem essas diferenças que são tão necessárias na hora de um recrutamento inteligente, na hora de ter uma liderança eficaz, de ter pessoas que realmente fazem a diferença na empresa. Olha, de antemão, já quero te parabenizar. Muito obrigada, fico bem feliz. Porque, olha, o trabalho, eu vejo que realmente é algo ímpar que vocês fazem. E é isso que nós precisamos. É isso que você que está em casa, empresário, precisa. Alguém qualificado, uma empresa que já tem no nome gente, formare gente. Então, eu acho que isso é fundamental. E quase estamos chegando no finalzinho, eu quero também perguntar um pouquinho como é que a Formare pode atender as pessoas da nossa região central do estado, né? Olha, daqui a pouco eu sou de São Cepé aí, ou, enfim, tem alguma forma, não só o presencial como online? Quais as dicas que tu dá para quem está buscando esse trabalho? E também queria que tu desse uma dica para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que ainda não fizeram as suas contratações, né? E que já está aí chegando as vagas temporárias, as vagas, né, do Natal, final de ano, que a gente sabe tanto que é necessário no comércio, e não só no comércio, mas na mão de obra também qualificada, né? Exato. Então, a dica principal para quem ainda não fez as contratações é contratar os serviços da Formare, né? Perfeito. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir atender da melhor forma possível, reunindo agilidade com qualidade e entregando um processo seletivo que com certeza vai gerar resultado para o negócio, porque eu não quero passar por uma empresa se não for para deixar resultado, né? Então, isso é uma premissa muito importante para nós. E como que a gente pode atender, né? Tu trouxe. Hoje a gente tem os nossos contatos através da rede social, né? Nós somos hoje um time que atua, né, de forma muito organizada para atender as empresas. Então, a gente atende recrutamento e seleção, a gente atende treinamentos comportamentais, treinamentos de atendimento, inteligência emocional, diversos treinamentos de competências para liderança. A gente também trabalha muito com mentorias. Por exemplo, você é pessoa física e é líder em uma empresa, a tua empresa não tem uma consultoria que trabalha liderança lá, você pode fazer o contato e comprar a sua mentoria contratando o nosso serviço, a nossa expertise, através também da nossa rede social. Então, a gente é muito ativa ali, responde sempre com muita rapidez, né, quem faz contato conosco. E a gente trabalha num modelo, como eu falei no início, né, um modelo híbrido, online ou presencial.
A gente não tem nenhum problema assim com relação a horários, a gente sempre se adequa ao horário do cliente. Tem empresas que a gente atende fora do horário, tem empresas que a gente faz final de semana, né? Então a gente sempre é muito flexível com relação a isso. Eu acho que isso também é um diferencial. Um Né? grande diferencial. As pessoas podem mandar o seu direct ali também, Podem, né, no Instagram. Como é que as pessoas podem achar os contatos de vocês nas redes sociais? No link, na própria bio, vai direto no WhatsApp da Formare, né? E esse WhatsApp, sempre a consultora que está disponível vai responder. Às vezes sou eu, às vezes é o meu time, né? A gente também responde as mensagens, né, via e-mail, LinkedIn, né? Então, qualquer um desses contatos, né, vai estar chegando até nós, né? O mais rápido hoje mesmo é o WhatsApp, porque o celular está sempre na nossa mão, né? Verdade. Então, dessa forma que a gente atua. E os candidatos, né? Então, a gente trabalha algumas vagas, né? A gente trabalha, às vezes, banco de currículos, né? E, às vezes, a gente divulga algumas vagas. Então, quem está procurando, né, oportunidade de trabalhar ou quer fazer uma transição de carreira, pode fazer o contato conosco via WhatsApp e encaminhar o seu currículo. A gente tem um banco de currículos, onde a gente separa por área, por cidade, e aí quando vão chegando as vagas, a gente também vai olhando para esse banco de currículos. Liliane, eu queria que tu passasse para o pessoal como que se escreve, né, lá no Instagram, o Formare, direitinho para o pessoal, porque às vezes o pessoal vai escrever de uma forma que não é a correta. Perfeito, então. O F de Formare, ele vem de formação, né? O, ele vem de organização, né? Então, FO. O R, ele vem de resiliência, então, né? O Mari, né? Vem de formação e inteligência emocional, né? Então, FORMARIE. Esse é o nosso arroba. Formarie.gente. Esse é o nosso arroba. Perfeito. Ó, gente, então é formarie.gente. Porque às vezes a pessoa vai lá procurar, escreve formare. Aí às vezes pode não aparecer. Então Exato. você tem que escrever de forma correta. E entra no link da bio ali, né? E já vai direto no WhatsApp. Bem fácil, né? Bom, eu quero te agradecer muito e já quero deixar uma dica para quem está pensando em transição de carreira, está pensando em mudar alguma coisa, né? Gente, entre em contato, porque como é bom quando a gente tem segurança naquilo que a gente faz. Às vezes a gente está naquela dúvida e nada melhor que uma pessoa que tem formação na área, uma psicóloga para te ajudar nessa orientação. Mas, para encerrar, eu queria que tu deixasse um recadinho para quem está nos acompanhando, né? Para dar uma motivação para esse pessoal, também para o empresário, para não deixar para a última hora, né? Para procurar formar e já se organizar para o final do ano. Exato. Vou trazer uma frase, então, que eu acho que faz muito sentido para mim, né? Ninguém chega no topo sozinho. Verdade. Né? E caminhar sozinho, a gente chega num resultado, com certeza. Mas caminhar acompanhado, a gente pode chegar num resultado muito mais qualificado e com maior agilidade, né? E nós estamos aqui, né, disponíveis para entregar o nosso melhor, apaixonadas pelo que a gente faz, né? Com experiência também naquilo que a gente atua no dia a dia. E eu sempre falo que a gente atua de forma prática, dinâmica e responsável, né? Então, aquele candidato que quer, né, se recolocar, ele pode estar nos procurando. As empresas que estão nos ouvindo, né, a gente vai ter a maior satisfação em receber, em explicar mais sobre as nossas soluções. E aqueles profissionais, pessoas físicas que buscam um maior desenvolvimento na sua área de atuação, nós também vamos estar disponíveis para fazer um melhor direcionamento para que todo mundo possa chegar no topo acompanhado e de uma forma muito mais leve, muito mais saudável. Nossa, perfeito. Bom, eu quero te agradecer muito, né, por ter vindo aqui. Já fica o convite, vai ter que voltar, né? Volto com o maior prazer. Vi que a gente tem muita coisa para conversar, para compartilhar com os nossos ouvintes. Muito obrigada. Também quero te agradecer, já fazia alguns anos que a gente estava, né, conversando para eu vir aqui e também te dar um feedback, assim, foi muito leve, você é muito acolhedora e eu fiquei muito feliz de participar desse momento aqui. Gratidão. Gente, essa foi a psicóloga Liliane da Costa, da Formare Gente. Segue lá no Instagram, @empreender com sucesso oficial e @formare.gente. Lembrando que a gente vai disponibilizar fotos, a gente vai disponibilizar
disponibilizar vídeos, então você vai poder acompanhar esse nosso bate-papo. E aquele recadinho que eu sempre deixo para você, compartilha essa live, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas precisam de um empurrãozinho, e quem sabe hoje você não faz a diferença e dá esse empurrãozinho encaminhando para aquele seu amigo empresário ou para aquele seu amigo que está buscando o seu espaço no mercado de trabalho.